tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso MacniCast, que é o podcast da Macnica, onde a gente traz informações sobre diversos mercados, aliando tecnologia, inovação e entendendo o que tem de novidade aí em cada vertical de negócio. Hoje a nossa convidada é Fernanda Stafford, ela é da Ásia e também uma das responsáveis técnicas pelo projeto Isopor Amigo. Fernanda, obrigado, bem-vinda a esse bate-papo. Espero que a gente possa trocar informação interessante aqui para nós e para quem está assistindo. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e poder contar um pouquinho da nossa atuação. Tenho certeza que a gente vai ter aqui uma boa conversa. Legal, que bom. A gente já vem se falando aqui, né, Fernanda, há alguns anos, 2, 3 anos, desde que iniciou aqui o projeto aqui no Perini. Mas antes disso, fala um pouquinho da tua trajetória, né, de onde é que a Fernanda surgiu, por que veio para essa onda aí, para esse momento e para essa fortaleza, né, que é a questão da sustentabilidade hoje no mundo, que é um assunto que está em voga cada vez mais, né, em voga em todos os cantos do mundo. Falar de sustentabilidade é falar de vida, né? Uhum. Então, é um assunto que está em alta e não vai deixar de estar em alta, porque apesar da gente se adaptar aos desafios que a gente tem, climáticos, de poluição, etc., a gente quer manter a qualidade de vida também, né? E todo mundo precisa de ar bom para respirar, água boa para tomar, e é isso que a gente trabalha nas vertentes de sustentabilidade. Mas eu me apaixonei pela área de sustentabilidade muito cedo. Eu tinha uns 14 anos quando eu estava decidindo lá que faculdade que eu ia querer e acabei me apaixonando pela engenharia ambiental. Na época era um curso novo no Brasil, não tinha uma década de existência no Brasil, talvez. Todo mundo falava que era a profissão do futuro, né? Que os engenheiros ambientais seriam demandados no futuro. E quando eu comecei a faculdade, eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pelas matérias, me apaixonei por tudo que o universo ali da engenharia ambiental envolvia, muito embora as pessoas achassem que engenharia ambiental tinha a ver com proteger árvores, né? Sim, E tem também, mas não é só isso. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu já trabalhava com gestão de resíduos sólidos, e eu sentia a necessidade de entender como os materiais se comportam no mundo. Porque a gente fala lixo, mas lixo é material. Exato. Que não tem mais uma utilidade, né? Ou não é mais utilizado. É um material que não é mais utilizado por alguém, né? E deve ser, ou pode ser descartado, né? E aí tem várias formas de descarte. E aí quando a gente fala lixo, a gente pensa numa coisa que tem que estar longe da gente, né? Sim, exato. Mas quando a gente fala material, pode ser matéria-prima, pode ser material de consumo, então pode ser algo que a gente vai utilizar. E aí eu quis entender um pouco melhor como os materiais se comportam no mundo, e aí fui fazer mestrado e doutorado em engenharia de materiais. E aí, no doutorado, especificamente, eu consegui aliar muito da gestão de resíduos sólidos, que eu trabalhava na graduação, com as tecnologias de materiais, que eu estudei bastante no mestrado, foi meu primeiro contato mais forte com os materiais, né, com o universo ali de ciência dos materiais. E aí no doutorado eu consegui unir as duas coisas e trabalhei ali com metodologias de avaliação de impacto ambiental. Certo. E aí isso me deixou muito confortável para dar o passo seguinte, que foi retomar a proximidade com uma colega de faculdade, uma grande amiga, e nós juntas fundamos com mais uma sócia a Odno, que depois, no andar da carruagem, uma das sócias acabou saindo e a gente se transformou em Ásia e SD Consulting. Então, hoje, com essa bagagem, né, principalmente de trabalhar ali com gestão de resíduos, com projetos, porque daí a gente trabalha muito no mestrado e no doutorado com projetos, a gente foi entendendo como que a gente podia fazer essa ponte entre a ciência e as indústrias e as demandas do mercado. E aí, na Ásia e SD Consulting, a gente tenta aproximar né, o que a gente tem de conhecimento científico, de conhecimento técnico com as demandas das indústrias, que é onde a gente entende que a gente tem um gargalo de sustentabilidade, né? A gente tem altas demandas de sustentabilidade dentro da indústria, porque a gente não vai deixar de produzir e consumir, né, enquanto sociedade, mas a gente precisa fazer isso melhor, porque se as coisas estão indo mal, é porque em algum lugar a gente
precisa fazer melhor. Sim. E a gente entende que na indústria a gente tem uma oportunidade para fazer melhor. Consumindo menos recursos, consumindo recursos com maior eficiência, desenvolvendo produtos que sejam mais inteligentes do ponto de vista da sustentabilidade. Criando alternativas, né, de matéria-prima, de processos produtivos, inclusive, né? E aí vem a tecnologia para ajudar com isso. Né? Exatamente. A tecnologia, ela vem como uma ferramenta para que a gente atinja um objetivo de sustentabilidade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, algumas pessoas costumam imaginar uma floresta, a gente morando numa caverna, sei lá, né? Uma coisa muito natural. Remete a esse tipo de imagem, né? Exatamente. Quando, na verdade, até dentro do direito ambiental, a gente vai lá olhar ali no direito ambiental, quando ele nasce no Brasil, a gente tem lá a definição de meio ambiente. E a gente tem o meio ambiente natural, mas a gente tem lá o meio ambiente artificial, a gente tem o meio ambiente do trabalho, a gente tem o meio ambiente cultural. Então, a gente tem ali outras vertentes que são protegidas legalmente como meio ambiente, mas que é um conceito ainda distante para as pessoas. A gente tende a focar só no natural, né? E a gente aqui entende o meio ambiente como esse espaço de convivência onde a vida acontece. Não só a vida humana, mas a vida do planeta, né? E é essa sustentabilidade, esse olhar integral que a gente gosta de trabalhar. Legal. E nesse contexto aí entra muito as informações sobre logística reversa, sobre economia circular. Esses conceitos permeiam, né, todo esse processo aí que você está falando, né? E aí a gente inclui ainda um molho que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que tem tudo a ver com essa questão da indústria que você falou, não só a parte residencial, mas industrial também, né? E com metas, né, que tem que ser atingidas aí ao longo dos anos. Como é que isso tudo entra nesse processo, nessa cadeia? Como é que se consegue interferir na indústria e convencer, né, todo esse ecossistema a trabalhar de uma forma mais sustentável, né? Isso, como você falou aí, tem um conflito, né? Tem que produzir, tem que consumir, mas tem a parte da sustentabilidade que está indo bem. Então, acho que esses conceitos entram, né, nesse cenário de né, logística reversa, a parte da economia circular e as políticas nacionais aí que estão vindo com força, né, para regular esse processo, já que naturalmente isso não aconteceu nos últimos anos. Então tem que ter legislação, isso tem que acontecer junto com o poder público, né? Sim, é interessante quando a gente olha a questão ambiental a partir de uma perspectiva histórica. Porque se a gente for olhar o nascimento da indústria, ele também é recente na história da humanidade. Dúvida, a indústria, como a gente conhece, é um movimento recente. Então, eu falo que a gente está aprendendo a fazer sustentabilidade, mas a gente também está aprendendo a fazer indústria, né? Porque são coisas recentes. Estamos entrando na indústria 4.0, né? Todo esse conceito aí de melhorar a produtividade, eficiência. A questão da sustentabilidade entra junto, né? Sim, e são aquelas mudanças disruptivas que a gente sabe que vão mudar a maneira como as coisas são feitas, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Como vai acontecer. Então, a gente teve lá a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, teve a eletricidade, depois veio a gestão de dados, e aí só lá por meados de 1960 1960, para ser mais exata, a gente começou a observar as questões da natureza, de como os nossos processos industriais afetavam o ambiente. Então, essa história começou... É bem recente, então. Bem recentemente. E se a gente for olhar a história do movimento ambiental, ele teve uma evolução rápida. Porque, a partir das primeiras avaliações de que a atividade industrial, a atividade humana, em larga escala, interferia no ambiente natural, a gente já teve um movimento muito rápido, que ali na década de 80 já culmina com a formação de uma pasta na ONU para o meio ambiente, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, vem na década de 80, e depois a gente tem a Declaração de Estocolmo, que vem com a definição de desenvolvimento sustentável. E aí sim a gente tem o conceito, né, oficial, né? Né? E aí real oficial, né? Oficial, né? E a partir desse conceito está lá, desenvolvimento sustentável significa... suprir as necessidades das gerações atuais
sem deixar que falte para as gerações futuras. Não é bem com essas palavras, mas é bem isso, né? Fazendo com que as gerações futuras também possam ter suas necessidades atendidas. E aí, a partir disso, o conceito foi amadurecendo, né? Então, depois veio o Rio 92, veio o Rio +10 em 2002. As COPs, né? Vieram as COPs, e aí esse debate ganhou força. Mas a gente tem uma questão que todo mundo está preocupado com sustentabilidade. Se perguntar para qualquer pessoa, ninguém vai dizer deliberadamente que quer poluir um rio. Ninguém vai dizer deliberadamente que quer fazer desmatamento, né? Sim. Mas é intrínseco. Se você a gente está aqui tomando água, esse nosso copo veio de algum lugar, foi feito em uma indústria, essa indústria tem impactos. Como que a gente faz para minimizar isso ao longo do tempo? Eu falo assim, a gente não é mal, né? Sim, mas a gente precisa encontrar melhores maneiras. E o movimento de sustentabilidade vem amadurecendo também por força das políticas públicas. Sem dúvida. Então, veio Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981 no Brasil, né? E aí vieram outras políticas e em 2010, para a gente falar de uma história mais recente, a gente teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E as políticas ambientais no Brasil, elas são muito robustas. Elas são, diria até, visionárias, né? Porque elas congregam a ideia de que o meio ambiente é um direito de todos, mas também é um dever de todos. E isso é bastante importante do ponto de vista prático, né? De quem faz o quê. Corresponsabiliza, né? Isso, exatamente. E esse conceito, ele aparece claramente na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem lá a descrição do que é logística reversa e do que é responsabilidade compartilhada. Então, a logística reversa é um sistema através do qual um material que seria designado lixo, e que a gente vai passar a chamar de resíduo, volta para o sistema produtivo, né? Não necessariamente, a empresa fez isso aqui e isso aqui tem que voltar para a empresa. Mas aquela mesma carga de material, aquela mesma quantidade de material, enfim, se a empresa coloca isso no mercado, de alguma maneira ela tem que ajudar a remover. Cria-se o ciclo, né? Exatamente. E a responsabilidade compartilhada é um conceito que deixa bastante claro o papel de todo mundo. Porque a responsabilidade compartilhada, eu não vou lembrar todas as palavras, mas ela diz basicamente que importadores, produtores, transportadores, intermediadores, consumidores e todos os ores que estiverem na cadeia são responsáveis. Não significa que eu, consumidora, tenho que pegar, sei lá, uma pilha e levar para reciclagem. Mas se eu comprei aquela pilha em algum lugar, eu preciso devolver ela em um coletor apropriado para que, tendo um volume de pilhas adequado, isso volte para a indústria e na indústria seja feito o beneficiamento correto ou o descarte em um aterro industrial, em um lugar que seja o correto. Porque a gente também no Brasil sofreu muito e ainda sofre com a questão dos lixões. Sem dúvida. Né? Isso é um outro assunto que daria mais um outro podcast aqui para falar. Mas, enfim, é bem esse a temática. Então, assim, todo mundo é responsável, né? E eu costumo falar que o lixo nada mais é do que material. Só que se eu pegar uma folha de papel, amassar e botar em cima da mesa, logo vai passar alguém pegar aquela folha amassada e jogar no lixo. Se eu deixar aquela folha retinha em cima da mesa, ninguém vai mexer, porque todo mundo acha que eu vou fazer alguma coisa com ela. E os resíduos recicláveis é a mesma coisa. Quando a gente mistura eles com resíduos que não são recicláveis, quando a gente fragmenta eles, descaracteriza eles ou coloca no lugar errado, vai acabar parando em algum aterro ou em algum lixão. Sim. Mas quando a gente descarta eles corretamente, eles são material, eles podem voltar para reciclagem. Né? E aí hoje a gente tem talvez 2 grandes desafios para falar em termos de logística reversa. Que o primeiro é fazer o material com qualidade voltar para a cadeia. E o segundo é a questão da geração difusa. Porque toda pessoa gera lixo. Sim. Como é que eu, enquanto indústria, faço para atingir cada pessoa para quem eu vendo, para que essas pessoas descartem o seu material corretamente e isso volte? É complexo. A gente tem as cadeias de logística reversa, né? Então, em teoria, eu separo o resíduo na minha casa, o caminhão da coleta seletiva pega o meu reciclável, leva para a cooperativa separa lá plástico, papelão, vidro, que também não é tão simples assim, né? E aí esse material volta para a indústria do beneficiamento, né? Então, em teoria... Esse é o ciclo ideal, né? O ciclo perfeito. Mas assim, o dado nacional que a gente tem hoje é que em torno de 20% a 25% do material que chega nas cooperativas é rejeito, é material que não pode ser reciclado.
Então, quer dizer, a gente está descartando errado. Errado, sim. E, além disso, quando eu falo cooperativa, o que tu imagina? Um grupo de pessoas trabalhando dentro do mesmo objetivo para trazer um resultado do trabalho deles. Pois é. E tu já visitou uma cooperativa? Não, nunca visitei. Como é que é o lugar onde essas pessoas trabalham? Tem cooperativa, que a gente fala cooperativa no Brasil, que são 4 ripas de madeira com uma lona por cima. Aí bate vento, o resíduo voa, sabe? Então, é uma estrutura de trabalho também complicada. Então, tem um problema, que é a destinação correta do material. Tem outro problema, que é a infraestrutura da cadeia. E depois a gente tem a valorização do material. Porque a logística reversa, ela custa. É transporte, é combustível, é caminhão. Sim. E, às vezes, o material virgem é mais barato do que o material reciclado. E quando a gente leva isso para o mercado, o material reciclado é mais caro, as pessoas, opa, não, se é mais caro eu não quero, eu quero mais barato. Né? Então, são desafios dessa cadeia toda aí. Né? Então a gente vai tentando equalizar essas situações com projetos de logística reversa que engajem a população no descarte correto, que façam um material ter um caminho menor até a indústria para que tenha um menor custo e que esse material chegue na indústria com qualidade. Porque se 25% do que chega numa cooperativa é rejeito, esse material não está chegando com qualidade. Né? Então aqui tem 3 desafios grandes para a gente abraçar nas campanhas de logística reversa. Que é um pouco do que a gente tentou fazer aqui junto com vocês. Então, pegando esse gancho aí, né? Por que o isopor? Como surgiu o projeto Isopor Amigo, né? Esse projeto que a gente já está trabalhando aqui há 3 anos, está sendo já um sucesso, já está expandindo aí para outros locais. Me conta um pouquinho da onde surgiu essa ideia do isopor em si, né? O Isopor Amigo, ele veio como demanda de um cliente da nossa consultoria, que nos procurou com a seguinte frase: como é que a gente faz logística reversa de marmita? Certo. E aí a gente, tem que fazer, é um material descartável. As pessoas não costumam saber, mas o isopor é um plástico, então ele pode ser 100% reciclado, desde que ele seja descartado corretamente. E aí, como é que a gente faz a marmita chegar no reciclador? Bom, primeiro a marmita tem que estar limpa, porque se ela vai com comida... O primeiro desafio é esse, né? Assim... A comida não impede o processo de reciclagem. Se o isopor estiver sujo, não tem problema. Mas, pensa na cadeia. Eu consumi uma marmita na minha casa. Deixei aquela marmita lá na lixeira de casa. Aqui onde nós estamos, chega a fazer 40 graus, 42 graus. Imagina aquilo com resto de feijão. Vai dar cheiro, vai dar bicho, você não vai gostar. Aí você imagina numa cooperativa, você receber um saco de marmitas de isopor com feijão azedo no verão... naquela estrutura que é precária que eu te falei. Sim. Então, o problema não é exatamente o processo de reciclagem, mas é toda essa cadeia de logística. Se o isopor estiver limpo, é a história da folha que eu falei. Ninguém vai mexer, o isopor vai estar limpo, não vai ter cheiro, não vai ter... Então, nosso primeiro desafio, fazer as pessoas entenderem que o isopor é um plástico e pode ser reciclado, mas não pode estar sujo, porque senão vai gerar problema na cadeia de reciclagem. Então vamos fazer uma campanha. E aí foram diversas tratativas com a Abiplast, que é a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, e que propôs esse projeto piloto. E aí, na primeira ideia era assim, não, vamos espalhar coletores por toda a cidade. A gente tem a cidade aqui com 600 e tantos mil habitantes e tal, então vamos colocar coletor na cidade, vamos fazer campanha de televisão, vamos fazer campanha de redes sociais. E aí a gente começou a pensar, a gente falou, vai ficar muito alto o valor para um projeto que a gente não sabe se vai dar certo. Não foi testado, não tem resultado. E para um material que, assim, o isopor é 98% ar. Então tem um parceiro nosso aqui também, o pessoal da Organa, que em 3 meses eles têm 11 toneladas. Eu em 3 anos tenho 3, sabe? Então, só que eu falo para eles, eu tenho 3 toneladas de ar. Então, né? Vamos na densidade ali do material. Né? Então, a gente pensou que talvez lançar uma campanha para a cidade toda fosse um risco muito alto, de dar errado, de não atingir as pessoas, enfim. E aí foi assim que a gente chegou até vocês, né? Exato. E aí a gente entendeu que a gente precisava testar. Vamos testar aonde? Né? E aí, um dos parceiros do programa, porque o projeto Isopor Amigo, ele é da Abiplast, mas ele é apoiado por diversas empresas e entidades do setor do plástico. Então, um desses parceiros falou, olha, por que vocês não testam lá no Perini City Lab? E nós,
Pode ser uma boa, porque a gente tem um ambiente relativamente controlado, se eu comparar com uma cidade, né? Eu tenho um ambiente que é relativamente controlado, eu tenho ali pessoas de diversos níveis de renda, de diversos níveis de educação, então simulam um ambiente urbano, né, onde eu tenho que conversar com todas essas pessoas. Empresas de diferentes setores e diferentes tamanhos também, que é um ecossistema rico para isso, né? Exatamente. E assim, a gente tem empresas que são certificadas 14001, a gente tem empresas que a matriz é na Europa e que seguem diretivas muito específicas de sustentabilidade, e a gente tem empresas que passam pela sustentabilidade, né? Não é uma estratégia ainda no negócio. E eu falo ainda porque logo vai ser igual qualidade, né? A empresa que não tiver não vai sobreviver no mercado. Vai ser um requisito. Exatamente. E vai ser um requisito intrínseco, assim. Ninguém vai perguntar se tu tem sustentabilidade. Simplesmente não vão comprar de você se você não demonstrar que tem, né? Mas como é que foi o engajamento aqui? Como é que foi o início? Conta pra gente aí. Como é que foi chegar nas indústrias, chegar nas pessoas e explicar o projeto, né? Nós delimitamos o projeto durante 90 dias. Então, o projeto começou em outubro de 2020 e foi até janeiro de 2021. E aí, nós convidamos todas as empresas a participar do programa e as empresas que se sentiram à vontade, aderiram, receberam um ponto de entrega voluntária de marmita, que a gente chama de PEV, né? Para limparem as marmitas e depositarem ali, e a gente fazia a coleta semanalmente e verificava semanalmente a qualidade do material. E aí, com os resultados, a gente ia ajustando, né? Precisa de mais comunicação, precisa fazer vídeo, precisa ir em tal empresa, precisa conversar com as pessoas. E aí, na primeira semana, a gente coletou, eu não vou lembrar exatamente os números, mas foi em torno de 6 ou 7 quilos de marmita, né, de isopor. E desse material, 25% estava limpo para ir para reciclagem, 75% estava absolutamente contaminado. E aí a gente falou, bom, esse é um resultado ruim, mas é a primeira semana de programa, então vamos adequar a comunicação. E aí a gente começou a fazer videozinho de... Pode falar? Sim, claro. Aplicativo de mensagens, né? A gente começou a fazer ali mensagenzinhas, começamos a fazer e-mails, fomos para as redes sociais, começamos a conversar mais de perto com as pessoas e a conformidade do material foi subindo, foi melhorando. E no final do programa, a gente já estava trabalhando com mais de 80% de conformidade. Ou seja, inverteu o dado. Exatamente. E aí, depois disso, foi só trabalho e sucesso, né? A gente entendeu... como que a gente tinha que fazer a coleta, porque a gente não sabia como que tinha que ser a frequência de coleta, a gente não sabia se o material ia estar contaminado, a gente não sabia se ia ter que coletar 2 vezes na semana, uma vez na semana, uma vez no mês. E aí a gente foi aprendendo nesses 3 meses vários detalhes da logística reversa desse material e terminamos o projeto piloto Isopor Amigo com uma alta taxa de conformidade, acho que era 86%, e aí os apoiadores decidiram transformar ele em programa Isopor Amigo e a partir disso a gente passou a trabalhar para a expansão nacional. E para o mercado. E para o mercado, né? Então hoje o programa Isopor Amigo ele tem operações aqui em Joinville, mas também já fez operações em São Paulo, também já fez operações no sul do estado, e a gente recebe muito contato. Até eu elaborei um mapa com os nossos pontos de contato e até a municipalização do programa. Então, a gente tem tratativas com, hoje, 3 prefeituras para colocar o programa Isopor Amigo na cidade. E o que a gente faz, né? A gente leva a comunicação que a gente aprendeu a fazer aqui dentro, né? A comunicação que dá resultado, e articula quem coleta, com que frequência, para que empresa vende o material. Então, eu consegui, dentro do projeto piloto, entender como que a logística reversa do isopor ganha escala, né? E aí, a cereja do bolo, né? E a gente entendeu que o Isopor Amigo se consolidou como uma alternativa para a logística reversa desse material. No início desse ano, quando nós recebemos um contato de um representante do governo da Catalunha, que está trazendo uma empresa para o Brasil
que trabalha com isopor e gostaria de comprar isopor. Então, assim, eles chegaram no nosso nome, eles chegaram no nosso trabalho, e aí a gente percebe o quanto ele tem dado frutos. Gerou resultados. Gerou resultado. Outra coisa que a gente faz anualmente é a verificação do retorno de mídia espontânea. Porque, assim, o mote do programa Isopor Amigo ele deve ser um programa barato. Porque o isopor é um material que eu não posso colocar em cima do isopor reciclado 100%, 200%, 300% para gerar valor. Porque senão eu perco ali o valor de mercado. Ele fica mais caro do que a matéria-prima original. Exatamente, né? Que é uma questão não só do isopor, mas de vários materiais recicláveis. Exato, talvez quem não sofra com isso seja o alumínio, né? E o alumínio todo mundo quer. Mas fora isso, o isopor tem esse desafio também. E aí a gente faz ali o retorno de mídia espontâneo, uma vez que a gente não faz mídia paga. E do nosso início de atuação, ali outubro de 2020 até sexta-feira passada, quando a gente fez o último relatório, nós estamos em quase 3 milhões de reais em mídia espontânea. Olha só. Então, assim, as pessoas estão falando do Isopor Amigo, as pessoas estão conhecendo o Isopor Amigo está indo para a rua e trazendo pessoas. Sim. As pessoas estão aprendendo que o isopor é reciclável. Acho que isso é um grande resultado, né? Trazer o engajamento e as pessoas absorverem esse conhecimento, entender que esse processo é importante para a sustentabilidade e que cada uma delas faz parte disso. Isso que você falou aí da corresponsabilidade, né? Que é lei, mas ela também tem que estar permeando a iniciativa de cada pessoa, né? Sobre a responsabilidade compartilhada, tem um ditado que muito sabiamente as nossas avós gostavam de falar, que é cachorro que tem 2 donos morre de fome. Exato, né? Exato. E eu falo que falaram para colocar isso, aí disseram, não, a gente não pode colocar, então coloca a responsabilidade compartilhada, né? Mas responsabilidade compartilhada é uma responsabilidade que é de todo mundo. E aí dá errado, porque se é de todo mundo, um acha que o outro vai fazer. Então eu costumo dizer, até nas educações ambientais que a gente faz, responsabilidade compartilhada não é responsabilidade de todo mundo. Responsabilidade compartilhada é responsabilidade de cada um. Exatamente. Então, cada um tem que fazer o seu para funcionar. E aí, dentro do Isopor Amigo, a gente vê isso acontecer. Porque daí a gente vê a indústria fazendo o seu papel ali de investir na logística reversa, de levar a educação ambiental. A gente vê as transportadoras, as coletadoras de resíduo auxiliando na logística reversa, e a gente vê o consumidor lá limpando a sua marmita e descartando corretamente. Então, a gente tem a responsabilidade compartilhada na prática dentro do Isopor Amigo. Eu acho que isso é talvez o maior reconhecimento que a gente tenha, a maior realização, até pessoal, que a gente tenha dentro do Isopor Amigo. Muito bom. Fernanda, nosso tempo está, infelizmente, chegando ao fim. O assunto, né, poderia se desenrolar por mais tempo, tem bastante pauta para a gente falar sobre isso. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Espero que, né, o projeto continue dando frutos, resultados e transformando o mundo num lugar melhor para a nossa geração e para as próximas, né? Acho que essa é a missão de projetos como esse. Eu que agradeço a oportunidade, passou rápido mesmo, foi um bate-papo bem legal. E a gente espera aqui poder continuar com a parceria e com a confiança, que eu tenho certeza que os frutos vêm para todo mundo. Conta com a gente aqui. Obrigado. Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado você encontra aqui no MacniCast.